Você já se perguntou que legado que você vai deixar? Para muitas pessoas, e eu me incluo nisso, deixar legado é algo importante, um objetivo, inclusive, de vida, e acaba fazendo com que a gente norteie várias decisões. E eu ia gravar agora um vídeo de conteúdo, mas me deu vontade de fazer esse vídeo de bate-papo sobre legado. Aqui eu vou compartilhar com você o que de fato eu acho que é legado. Espero que tenha sinergia no teu coração. Talvez o que eu falar aqui pode te mostrar uma outra visão, porque esse é o meu viés. Então, peço que você assimile o que faz sentido, tente aplicar na sua vida, e o que não fizer sentido, tá tudo bem, não tem problema. Foca no que entrega valor para você. Então, para a gente poder começar esse bate-papo, o passaporte é você curtir já esse vídeo, eu estou muito empolgado e quero bater esse papo com você. Gostaria que fosse pessoalmente, mas se não tem como ser pessoalmente, a gente conversa por aqui. Bem, como eu estava dizendo, para mim, como homem, pai de família, sacerdote da minha casa, governador do meu reino, legado é importante. E não só para mim. Se a gente olhar em várias histórias de várias nações diferentes, tempos diferentes, isso sempre norteou muita coisa. A conquista, o alcançar. Só que a gente tem que ter hoje, em 2025, um pouco de atenção. Vamos lembrar que 3 a 4 gerações existiam escravos e isso era normalizado, tá? Só para a gente entender como a nossa perspectiva de cidadania, de estar no mundo, mudou há pouquíssimo tempo. Tá? 4, 5 mil anos de história, a gente sempre foi muito focado em conquistar acima de qualquer coisa, mesmo que seja, por exemplo, colocando em submissão a existência de um outro ser humano, o que é terrível. Só que hoje a gente está muito distraído e, ao mesmo tempo, muito influenciado por referências demais, por estímulos demais e por muitas vezes objetivos de menos. Então, na minha opinião, eu vou tentar elencar aqui o que eu julgo ser legado e como que eu tento construir isso. Primeiro de tudo, a gente tem que entender que propósito e legado são coisas que são intrinsecamente ligadas, né? Até uns 4 anos atrás, 3 anos atrás, para mim, propósito era você ter algo ou você fazer algo por alguém ou por si mesmo. Tinha a ver com a parte externa. E hoje, para mim, propósito é diferente. Eu descobri intimamente o que Deus tem para mim quanto jornada. E a minha jornada é única e eu tenho um projeto para ser executado. A sua jornada é única e você tem um projeto único para ser executado. As vidas não são iguais, elas nem são parecidas se a gente olhar com atenção. Então, o primeiro passo é você entender que propósito não é ser, não é ter, não é fazer. É ser alguém capacitado especificamente para trilhar uma jornada também específica. E isso é intrinsecamente ligado com legado, porque quando você está no teu propósito, naturalmente o legado vai sendo construído. Legado não é algo que você se esforce para fazer. E é muito engraçado isso, porque quando a gente olha pessoas de sucesso e a gente vê o legado delas, a gente sempre vê histórias de muito esforço, muito sacrifício, e eu sempre fui esse cara de pensar desse jeito, tá bom? Mas a minha cabeça mudou muito nos últimos anos. A conversão me fez olhar realmente a vida com uma perspectiva nova. O lifestyle de ser cristão faz com que você olhe para a sua vida de uma forma completamente diferente. Completamente diferente. E assim, só para contextualizar, antes eu busquei muito a minha espiritualidade, sempre busquei, mas sempre fui ateu. E bebi de várias fontes, de vários conhecimentos diferentes durante muitos anos, desde os meus 14 anos eu já comecei a ler esse tipo de literatura. E eu posso te garantir, de todas as formas de ver o mundo espiritual, a cristã é a mais radical, é a mais hardcore, é a mais louca, sabe? E aí tua forma de ver as coisas muda. Então vamos lá, deixa eu tentar te elencar aqui o que eu considero legado e o que eu faço para esse legado ser construído. Primeiro de tudo, eu tenho um diário.
da minha percepção, do meu ponto de vista, relacionado aos meus filhos. E claro que eu acabo falando 80% sobre meus filhos, 20% sobre o momento atual que eu estou vivendo com a minha família e outras coisas, enfim. Mas o fato é que eu compartilho com esse diário o que está acontecendo com os meus filhos. Isso foi motivado por um pai, eu vi uma reportagem, que tinha perdido o filho, que faleceu prematuramente, uma criança de uns 8 anos, 7, e o que ele mais se arrependeu era não ter um diário falando de cada idade, né, do filho. E aí me chamou muita atenção, e, enfim, um casal, o Noah e a Chloe é neurotípica, mas o Noah é autista. E, cara, é difícil, não é fácil, são vários desafios, e isso me motivou ainda mais, sabe? E o Noah é mais velho, então eu comecei falando do Noah. Não é algo que eu escrevo sempre, mas quando dá no meu coração eu escrevo, e é muito bom você ler os tempos passados descritos por você. E vem gratidão, e vem um monte de sensação boa, de crescimento real, mas o bacana é que a algum momento alguém vai ler isso e vai entender um pouco melhor sobre a tua história e sobre a tua perspectiva das coisas. Um outro ponto que eu gosto muito é os meus estudos. Eu acho que é um bom legado você escrever sobre o que você está estudando. Eu tenho cadernos aqui que eu escrevo as coisas que eu estou estudando e tal. Eu sou muito visual, então eu uso muito canetinha colorida. E eu tenho um caderninho, e ele é um pouco mais especial, que é esse aqui, ó. Até a Chloe botou aqui uns, uns negocinhos aqui. E esse caderninho aqui, ele é um caderninho relacionado às minhas ideias, como eu penso as coisas. Ó. E, enfim, por exemplo, eu vou pegar qualquer coisa aqui, ó. Aqui, ó. A capacidade de evoluir. Perder a capacidade de evoluir sem perder os valores. A luz só pode existir quando há renovação. Se reinvente sem perder a sua essência. Desenvolva habilidades que possam te tornar relevante em qualquer cenário. Né? Abundância, Deus em essência. Enfim, são também estudos, mas são mais relacionados ao campo das ideias. Eu também acho que pode ser um bom legado para as futuras gerações se interessarem, principalmente meus filhos, né? Não sei se meus netos talvez, os netos provavelmente não, mas eu considero isso um legado interessante. Outro legado que eu considero terceiro, bacana, é conteúdo. Exatamente isso que a gente está fazendo aqui. E sempre quando eu lembro, eu falo para os meus clientes e para os meus alunos e mentorados também, cara, se você está na dúvida de fazer conteúdo ou não no teu negócio para aumentar aumentar a potência dos teus negócios, você criar uma marca pessoal, que é fundamental hoje em dia no mundo que a gente está extremamente conectado. Se nada disso faz sentido para você, cria conteúdo, cria vídeos para você deixar legado. Porque o conteúdo ele é eterno. Uma música é eterna, uma pintura é eterna, um vídeo no YouTube aqui vai ser eterno. Então, quando você faz conteúdo, você também está compartilhando um pouco de você. Como eu estou fazendo aqui um bate-papo. Então, isso é legado. Legado precisa ser compartilhado. Legado, quando não é sobre compartilhar, não é legado. Pode ser patrimônio, mas não legado. Uma outra forma de legado é as experiências que eu tenho com os meus filhos. Sempre quando eu saio, eu foco nas experiências, eu foco em treiná-los e eu foco em falar, né? Então, não é que eu fale muito, mas eu tento deixar pontos de atenção na mente deles. Eu tento mostrar para eles o que talvez esteja desapercebido, como, por exemplo, uma joaninha, como a beleza de uma cachoeira, como eles têm que tratar uma outra pessoa. Então, as experiências e a minha opinião e as conversas também são um legado. Um outro legado, e perceba, eu só estou falando de legados para minha família, tá bom? Eu acho que o ciclo de você
fazer o que eu estou te falando para tua família é muito mais valoroso para tua família, para você e para a sociedade, porque você está preparando pessoas para a sociedade. Então, se você transforma a tua família, você está criando ativos para a própria sociedade. Então, o meu foco total é minha família. E aí vai uma outra forma de legado que eu enxergo. E eu comecei a enxergar esse tipo de legado quando eu fui buscar na minha árvore genealógica as origens da minha família. E eu sou o exemplo claro da imigração humana, né? Eu nasci no Brasil, no Rio de Janeiro, mas eu sou neto de árabes, neto de holandeses, bisneto de holandeses, neto de alemães, quer dizer, bisneto também, desculpa, e lá pro trisavô indígena. Cada nome que eu tenho representa uma pessoa que imigrou. Apenas o indígena que não, né? Mas o fato é que, quando eu fui buscar, eu vi que a minha origem alemã, que era meu bisavô, vinha da Prússia, que é um país que nem existe mais, mas que ficava na Alemanha, né? Que hoje é Alemanha, terreno que hoje é Alemanha. Do interior, assim, da Alemanha. Eu fiquei pensando, cara, como é que esse cara teve coragem de sair lá do interior da Alemanha para ir para um país completamente desconhecido de navio, passar sei lá quantos dias dentro lá do navio e chegar com nada no Brasil. Então é muita loucura você pensar nisso, né? Então, um outro legado, que esse legado é geracional, é a história oral mesmo, a tradição oral que é passada e passa esse legado, são as histórias de coragem suas. O que com ousadia você fez enquanto estava vivo? As suas histórias de coragem inspiram as pessoas e fazem com que você seja lembrado com honra e com admiração. As histórias de legado fazem com que você seja um ícone para as pessoas que você ama. As histórias de coragem, né, que deixam legado. Então, para fechar essa parte interna, o meu universo interno, e partir agora para a externa, que é muito menor, é isso que eu queria te deixar de aviso. Tenha coragem. Ninguém medroso deixa legado. Tem que ter coragem para você escrever um diário sobre o seu filho. Tem que ter. Tem que ter coragem para você ver sua filha fazendo algo errado e você repreendê-la e treiná-la com carinho, amor. Mas fazer isso tem que ter coragem. E agora, o legado externo eu vejo como dois. Você vê, eu falei vários internos e agora eu vou falar dois que são externos. O legado mais importante desses dois, com certeza, é as pessoas que você ajuda. As pessoas que você ajuda, que você de fato promoveu transformação, que você se doou, utilizou o seu tempo, utilizou seu dinheiro, utilizou seu conhecimento, a sua experiência, essas pessoas são legado, porque você permanece no coração delas enquanto você não estiver mais aqui. Legado é o que permanece enquanto você não está mais. Então, a transformação das pessoas é algo que vai trazer abundância na sua vida. Quando você dá, você recebe muito mais do que quem está recebendo. Quando você pega um prato de comida e dá para uma pessoa, quando você pega um dinheiro e você dá para uma pessoa, você faz uma doação, você ajuda aquela pessoa, você está ajudando com um prato de comida e só com dinheiro, é muito pouco. Agora, o que aquilo transforma dentro de você, quanto pessoa, e o acesso que você tem às leis divinas, ou seja, você não está interrompendo o fluxo infinito de abundância de Deus. Deus é abundância. Se você não está interrompendo isso, você está favorecendo isso, você começa a se desprender das leis naturais e começar a estar sendo regido pelas leis cósmicas, as leis divinas, as leis de Deus, de ser extremamente poderoso.
E um efeito colateral disso é legado. E o segundo ponto, que é um ponto menos importante, que é o último, que normalmente é o mais valorizado, é patrimônio. É o que você deixa de dinheiro, de bens para os seus sucessores. Agora, eu te dei um exemplo de um tetravô, trisavô que eu tive, alemão. Agora eu vou te dar um exemplo de um parente que nos deixou a cidadania portuguesa. Para minha esposa, né? Eu não tenho descendência portuguesa. Ele, com a nossa pesquisa, a gente não achou histórias tão legais relacionadas a ele, mas ele deixou algo palpável, que é uma cidadania. Poxa, fez muito sentido e por isso a gente é muito grato. Então a gente vai lembrar ele não pelas histórias, mas pelo que ele deixou também. E ótimo, fantástico, maravilhoso. Mas assim, é um patrimônio que tem mais valor do que uma casa, do que um carro, do que dinheiro, porque é um patrimônio que te dá acesso a uma vida diferente. Então veja bem, se ele tivesse deixado patrimônios, são coisas. Se tiverem, por exemplo, se estivessem no Brasil, para mim ia ser mais um problema do que de fato uma coisa boa. Porque eu estou num momento da minha vida que eu não quero morar no Brasil. Então, cara, é complicado. Tem imóveis em outro país e tal. É complicado. Poderia vender e tal. Não sei se você já vendeu imóveis, se você já vendeu vários imóveis. Não é uma coisa fácil, não é uma coisa tranquila fazer isso de outro país, entendeu? É óbvio, legal pra caramba, porque teria dinheiro e tal. Mas é muito melhor eu ter o acesso a uma vida que eu quero. E foi exatamente isso que ele proporcionou. Então, sim, patrimônio, principalmente ligado a acesso, é muito legal. Bem, é isso que eu queria bater esse papo com você. Espero ter aberto um pouco mais a sua mente para legado. E eu quero saber de você, o que você achou, o que fez mais sentido para você. Comenta aqui embaixo, se inscreve no canal e compartilha com alguém que você ame e essa mensagem vai fazer sentido. Que chegou aqui. Não posso postar que você está sem blusa, meu amor. Bota só a carinha aqui, assim, a carinha aqui, a carinha. E vira pra lá. Tchau.